Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer uma boa madrugada? Afinal de contas, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas desde já eu sou muito grato pela participação de cada um de vocês. Eu sou o Acadêmico Xavier e vocês são muito bem-vindos ao canal Humanas Ensino. No vídeo de hoje, chegamos à aula de número 19 e no cronograma geral a aula é a de número 10. Lembrando que as nossas aulas elas foram divididas em parte 1 e parte 2. Então estamos começando agora a parte 1 da 10ª aula, ou seja, o vídeo 19. Bom pessoal, estamos chegando ao fim aí do estágio e na aula de hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Para a gente encerrar o estágio aí com chave de ouro, nós vamos falar sobre o processo de escravidão que ocorreu no Brasil. A gente já mencionamos um pouco sobre esse processo que aconteceu no Brasil aí no vídeo anterior que a gente falamos sobre os povos que formaram a sociedade brasileira. Lá a gente falamos de um jeito mais amplo sobre os africanos. Nesse vídeo a gente vai falar de uma forma mais abrangente. Como aconteceu esse processo de escravidão no Brasil, que ininterruptamente durou mais ou menos 400 anos. Então foi um período assim muito conturbado. No vídeo de hoje também a gente vai falar sobre racismo e vamos falar sobre os preconceitos que temos na nossa sociedade. Então esse vídeo vai ser dividido como o vídeo anterior e como todos os outros vídeos do canal, em parte 1 e parte 2. Na parte 1 nós vamos falar sobre o processo de escravidão no Brasil. Na parte 2, nós vamos falar sobre racismo e vamos falar aí sobre os preconceitos. Vamos tentar trazer um pouquinho aí sobre um tema tão atual, um tema assim bem relevante para a sociedade. Bom, pessoal, eu desde já agradeço pela participação de cada um de vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos começar falando aí sobre o processo de descobrimento. O processo de descobrimento no Brasil ocorre em 1500. Bom, e quando eles chegam aqui no Brasil, eles começam a perceber que o Brasil ele é rico em ouro, no pau-brasil, e o Brasil ele tem muitas reservas de riqueza. Bom, e os índios, que eram os nativos daqui do Brasil, eles não tinham, vamos dizer assim, um conhecimento técnico de que aquele pau-brasil, de que as pedras preciosas eram realmente importantes. Então os europeus chegam aqui no Brasil e começam a tomar essa ideia deles, essa falta de entendimento, para algo como se fosse algo bom para eles. Ou seja, eles mesmos começam a apropriar-se da inocência dos indígenas para pegar as coisas para ele, pegar as pedras preciosas e começar a explorar aí o pau-brasil. A princípio, os portugueses, os europeus, na verdade, eles começaram mesmo a querer apenas o pau-brasil. A exploração principal era do pau-brasil, que era ali a figura que eles viram logo de cara quando chegaram ali na ilha de Vera Cruz. Eles viram algumas árvores que eles sabiam que realmente era muito importante. Aquela árvore ali ia render muito dinheiro. Mas, com o passar do tempo, eles começaram também a querer trabalhar com as pedras preciosas. Vai ser basicamente nesse período que vai começar o processo de escravidão no Brasil. Bom, o processo de escravidão no Brasil, ele não vai começar junto com o descobrimento, não vai ser logo no princípio. Ele vai demorar um pouquinho até ele ocorrer de fato. E como isso aconteceu, professor? Bom, o processo de escravidão no Brasil começa em 1530. Bom, em 1530 eles vão começar a tentar escravizar os indígenas. Eles já tinham tomado a terra dos indígenas, tomado o seu direito, e agora eles queriam escravizar os coitados. No entanto, os portugueses e os europeus vão sofrer pressões aí dos jesuítas. Quem eram os jesuítas, professor? Bom, isso já é um conteúdo bem, vamos dizer assim, bem passado mesmo, e vocês já devem ter visto isso no 6º ano, que antigamente era a 5ª série. Bom, então vocês viram que lá no começo, no processo de colonização aqui do Brasil, você viu que junto com as caravelas de Pedro Álvares Cabral, veio também alguns religiosos dentro da caravela. E que naquele tempo, os religiosos eles queriam catequizar os índios, que eram os nativos aqui do Brasil.
E o que seria essa catetização? Bom, pessoal, eles queriam ensinar a doutrina de Jesus Cristo, de Deus, para os indígenas. E eles acreditavam que os indígenas eles eram um excelente exemplo para ser catetizado. Então, os jesuítas vão começar a bater de frente contra os europeus e falar, não, vocês não podem escravizar os indígenas, porque eles precisam entender, eles precisam ser salvos por Deus, digamos assim, em outras palavras. Então, vai ter aquele conflito todo geral e os indígenas eles vão ser apoiados aí pelos jesuítas. Os jesuítas vão defender que os indígenas não podem ser escravizados. Um outro ponto que fez com que a escravidão dos indígenas não culminasse, ou seja, não durasse, foi o seguinte fato. Bom, os indígenas, a princípio, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles viram ali aquela nação de índios e o que eles pensaram consigo? Bom, precisamos dar o que fazer para esse povo. Então, vamos usar a mão de obra deles, porque é uma mão de obra barata. Isso porque a mão de obra indígena era muito, muito, muito mais barata do que a mão de obra negra. Isso porque, para eles conseguirem a mão de obra negra, eles precisavam comprar os negros em outros países e trazer para o Brasil em caravelas, que isso ia custar muito dinheiro, tempo e coisas que isso eles não tinham. Então, eles queriam exatamente fazer ali o serviço fácil. Então, o que eles fizeram? Eles davam bugigangas para os índios em troca dos índios cortarem a árvore do pau-brasil e colocarem dentro das caravelas. A princípio, os índios faziam isso, mas aí, com o passar do tempo, 1538, 1540, mais ou menos, nesse período, os índios começaram a se revoltar, porque, na verdade, pessoal, os índios eles não eram familiarizados com aquela cultura e os portugueses exigiam demais dos nativos. E nesse período, os europeus eles quiseram começar um novo empreendimento. E qual seria esse novo empreendimento? Eles começaram a plantar cana-de-açúcar, a plantar lavouras de café, coisas que rendiam muito dinheiro. Mas os índios, como eu disse para vocês, eles não estavam acostumados a uma produção em massa. Eles apenas produziam para eles mesmos, eles caçavam para eles mesmos. Então, basicamente, a ideia de, vamos dizer assim, de produção para o indígena era apenas para ele, não em grande escala. Então, por isso, os índios eles não eram aptos para serem escravizados. Bom, como eu disse para vocês, os jesuítas eles estavam apoiando os indígenas. Eles defendiam os direitos dos indígenas e falavam, não, os indígenas eles não podem ser escravizados porque precisamos ensinar para eles a religião correta. E por causa disso, os índios eles promulgaram uma lei que dizia que os índios não podiam ser escravizados. Isso em 1949, 1950. Isso porque nesse período, em 1950, vai começar a chegar no Brasil os primeiros africanos vindo em navios negreiros. Esse navio negreiro geralmente eram navios clandestinos que traziam consigo negros de outros países. E aí começam a chegar os negros aqui no Brasil. O processo de escravidão vai começar em 1550 e vai durar até 1888. Mesmo após a Lei Áurea ter abolido a escravidão vai durar um período a mais. Isso porque, como eu disse para vocês, os senhores de escravos que eram ricos naquele tempo, eles não queriam perder a força de trabalho. Isso porque com a Lei Áurea, que vem abolir aí toda a escravidão, vamos dizer assim, os donos das lavouras de café, de cana, eles não queriam pagar para que os africanos, para que os negros trabalhassem para eles. Então, com isso, eles continuavam mantendo os negros escravos em suas fazendas. Para vocês entenderem bastante aí como é o processo de escravidão, eu trago para vocês hoje aí, né, a ideia da novela Sim a Moça. A novela Sim a Moça, ela passou na Rede Globo, acredito que em 2006, 2003, por aí. Foi 2003 ou foi 2006? Me foge meio a memória. Eu ainda era muito pequeno quando passava Sim a Moça, mas eu gostava muito e há um tempo atrás eu resolvi assistir de novo alguns episódios da novela. E a novela é bem interessante porque ela é bem fiel a essa parte da abolição da escravidão aqui no Brasil.
ela conta a história ela começa em 1821, sendo que a escravidão ela vai ser abolida em 1822. Então, durante esse um ano, até chegar a libertação dos escravos, a novela conta a história de como os negros resistiam bravamente à escravidão. Eles fugiam, eles iam para quilombo. Tem cenas na novela em que os negros, na verdade, eles eram maltratados pelos capatazes. Teve uma parte na novela também em que um negro, se eu não me engano o nome dele era Fulgêncio, e ele tem os olhos furados por uma chicotada que o Barão de Araruna deu nele. Então é uma novela bem interessante, vale a pena vocês conferirem aí para vocês entenderem um pouco sobre o contexto da escravidão. Não é necessário assistir todos os capítulos, mas é interessante vocês baixarem os melhores momentos da novela, um resumo geral, que vocês vão ter uma ideia de como era esse período aí de escravidão no Brasil. Então, como eu disse para vocês, o processo de escravidão dos índios vai começar em 1550. E desde então ele vai perpetuar no Brasil aí ininterruptamente por mais ou menos 400 anos. 400 anos de muito sofrimento para a nação negra, porque a nação negra ela vinha de um país estrangeiro, e aqui no Brasil eles não tinham como ser apoiados, não tinham quem defendesse a causa deles. Isso a não ser futuramente, quando vai entrar aí os abolicionistas que vão defender que deve acabar a escravidão no Brasil, e por isso eles vão começar a defender aí a causa de que a abolição dos escravos deveria sim acontecer rapidamente. Então, como eu disse para vocês, pessoal, a colonização portuguesa do Brasil estava avançando muito rápido. O processo aí de desenvolvimento estava muito grande e eles necessitavam de mais mão de obra. Então começam eles a trazer mais escravos para o Brasil. Esses escravos eles vinham nos seus navios negreiros. Esses navios eles apresentavam uma péssima condição aí de, vamos dizer assim, de regalias para os negros. Isso porque os negros iam amontoados um em cima do outro, às vezes em porão. E por vezes, eu disse para vocês nos vídeos anteriores que os negros eles são mais resistentes do que as outras espécies de pessoas, outras raças, a branca, a amarela, pardo. Então, o negro ele sempre foi muito resistente. No entanto, apesar dessa resistência toda, o negro ele sofria demais vindo nesses navios. Eles passavam dias sem comer. Se eles fossem rebeldes, eles tinham punições recebidas dentro desses navios. E com isso, alguns negros acabavam morrendo antes de chegar aqui no Brasil. E para vamos dizer assim, as pessoas que vinham trazendo os negros para o Brasil, quando algum negro morria, eles pegavam o corpo desse negro e jogavam dentro do mar como uma alternativa para diminuir o peso dos navios negreiros. Então os africanos chegavam aqui no Brasil, eles eram tratados totalmente desumanamente, eles não tinham nenhum tipo de direito aqui no Brasil. E os negros eles foram colocados para trabalhar em lavouras, isso a princípio. Bom, só que dentro do governo aí de cada barão, de cada coronel que tinha seus escravos, existia uma denominação. Existiam os escravos que trabalhavam na casa grande e haviam os escravos que ficavam na senzala. Geralmente os que ficavam na senzala, eles tinham uma péssima, vamos dizer assim, uma péssima higienização, uma péssima educação. Isso sabe por quê? Porque quem estava na senzala ia geralmente para os campos colher café, colher cana-de-açúcar. Então era um trabalho muito árduo. Eles ganhavam, o banho deles era um banho muito rápido durante a semana, e as roupas que eles ganhavam eram todas velhas, eram roupas rasgadas. Então eles não tinham muito luxo ali na senzala. O luxo deles era se alimentar uma vez por dia, né? Então era uma coisa assim muito cruel para os negros. Os negros eles trabalhavam cerca de 20 horas por dia, e o que fazia com que muitos negros morressem nas senzalas por causa disso, por causa da exaustão. Era um cansaço físico muito grande. E ainda tem mais.
As mulheres negras, né, que ficavam na senzala, elas também eram usadas como objeto sexual pelos seus coronéis, pelos seus donos, porque quando eles sentiam desejo, eles iam lá e pegavam mesmo as negrinhas e levavam para a casa grande e faziam o que bem quisessem, porque elas não podiam se defender, elas não podiam denunciar. Então elas tinham que obedecer, e foi dessas relações entre o homem branco e as negras que nasceu aí a nova cor de pele, que é o pardo, que é o mestiço, né? Geralmente esses mestiços, eles não eram reconhecidos como filhos dos coronéis. Isso porque era tipo uma vergonha também, né? Um coronel, ele ser pego aí no ato de tá, vamos dizer assim, colocando seu desejo sexual, isso com uma negra, então era muito complicado. Mas em alguns casos, os coronéis aí resolviam registrar essa criança. E quando eles registravam, essa criança passava a ser livre por causa do nome do pai. Bom, e como eu disse para vocês, existia duas classificações: os negros que ficavam na senzala e os negros que ficavam na casa grande. Os negros que ficavam na casa grande, geralmente eles tinham uma vida melhor, eles tinham bastante regalia. Tinha alguns que até aprendiam a ler e a escrever. Era raro isso acontecer, mas alguns tinham seus senhores muito bons que ensinavam eles a ler. E eles aprendiam um pouco de conduta também, porque como eles viviam dentro da casa grande, eles precisavam aprender um pouco o básico, né? Sobre como se comportar no meio das pessoas importantes, como se comportar mesmo. Então, alguns aprendiam a comer com talheres mesmo. Isso que na senzala eles não tinham essa regalia. Na cidade também havia outros negros que eles não se encaixavam nem na casa grande nem na senzala. Eram outros negros que trabalhavam com vários outros tipos de ofícios também. E os negros, eles sempre foram muito, vamos dizer assim, explorados mesmo no Brasil. Desde quando eles chegaram, eles nunca tiveram assim uma valorização. Isso porque os senhores, eles consideravam, os senhores brancos, né, consideravam os trabalhos de colher o que eles plantavam inferiores, e que isso não poderia ser feito por uma pessoa de cor branca. Então sempre os negros foram colocados aí nesse sistema de classe como sendo a pior classe, a classe que deveria sim respeito aos seus senhores. Bom, e os negros, dentro disso tudo, né, haviam trabalhos que eram tão árduos, que os senhores de engenho sabiam disso e só colocavam esses trabalhos para os negros que resistiam ao seu comando, como é o caso aí das moindas, que eram o lugar onde eles moíam ali a cana-de-açúcar. E acontecia que em algumas ocasiões os negros perdiam seus braços, suas mãos, porque, como eu disse para vocês, os negros eles não tinham tanto conhecimento sobre tecnologia, e mesmo que a tecnologia daquele tempo fosse muito pouca, né, as máquinas, se comparadas de hoje, fosse muito primitiva, os negros não tinham nenhum, vamos dizer assim, nenhum ensinamento de como usar. E por vezes aconteciam esse acidente em que eles perdiam braço, mão. Também acontecia um acidente nas caldeiras, onde geralmente era ali aquecido o caldo da cana, onde por vezes alguns negros se queimavam. Então o sofrimento negreiro era muito grande, os negros sofriam bastante. E em outros casos também eles eram punidos quando eles eram muito rebeldes, eles não queriam obedecer aos senhores. Como eu disse para vocês, sempre teve esse clima aí de hostilidade em relação à escravidão negra, mesmo que os negros tenham sido mais fáceis de escravizar do que os indígenas. Os senhores do engenho, os senhores ali dos negros acabavam punindo eles. Para isso eles contratavam um capataz. Geralmente o capataz ele era uma pessoa branca, mas em alguns casos eles poderiam ser também negros, que ganharam, digamos assim, a liberdade para perseguir e para punir os seus próprios irmãos de cor. Então também existia um trabalho que até é interessante mencionar também, que na novela assim a moça apresenta também esse trabalho, que era o trabalho dos capitões do mato,
que eles ficavam encarregados de ir atrás dos negros fujões, como eles eram chamados. E eles iam atrás e pegavam os negros que fugiam, aceitavam e traziam os negros para as senzalas de seus donos. Em troca disso, eles tinham a liberdade, eles concederam ali a carta de liberdade e eles foram alforriados. Bom, os negros eles passaram todo esse processo aí de sofrimento e por causa disso, muitos negros fugiam e formavam grupos chamados de quilombos. Esses quilombos eram, vamos dizer assim, a válvula ali de socorro para os outros negros que estavam presos ali nas senzalas, que estavam sendo maltratados pelos senhores de escravo. Esses quilombos geralmente eram uma organização bem organizada, onde cada negro que fugia, eles não revelavam a localização desses quilombos era uma localização bem secreta e somente quem já esteve lá sabia realmente onde ficava esse quilombo. Os negros que queriam fugir, eles ouviam apenas boato. Então, por causa disso, por não saberem de fato onde ficavam os quilombos, por vezes os negros eles eram perseguidos pelos senhores do mato, aí, os caçadores do mato, e eles eram pegos antes mesmo de chegarem ao seu destino. Tudo isso por não saberem ao certo aonde ficavam esses quilombos. Então a gente vê que o sofrimento do negro foi sempre muito grande, foi árduo e triste. É uma herança muito triste para o povo brasileiro. Então, mesmo após passar 130 anos da Lei Áurea ter sido aprovada, a gente ainda vê aí o sentimento mesmo de anseio, assim, de marcas que ficaram registradas em nosso país. E para finalizar, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas a nação, vamos dizer assim, africana, o povo negro, ele passou por muitas aflições durante sua estadia aqui no Brasil. Infelizmente, essas marcas elas persistem até os dias atuais. É tão atual essa marca do negro como escravo que as pessoas hoje em dia elas tendem a associar o termo escravo a negro. Como nós falamos no vídeo sobre civilizações, eu espero que vocês tenham entendido que o termo escravo não é um termo que deve ser associado apenas aos negros. Não, porque os primeiros escravos que nós vimos lá no Egito, que nós vimos na Grécia, eles eram brancos, ou seja, eles eram pessoas que vinham de outras civilizações, perdiam as guerras e ficavam como refém para a nação que ganhava. Então tem todo esse contexto. E os negros eles carregam essa marca de preconceito que nós vamos ver no vídeo que vem. Então eu resolvi preparar o primeiro sobre o processo de escravidão para depois falar sobre preconceito, falar sobre racismo, exatamente por causa disso. Porque o racismo e o preconceito são algo muito atual. No entanto, são algo que vem há muito tempo atrás. Não é algo novo, é algo que surgiu há muito tempo atrás. E isso por causa dessa herança ruim que os europeus e os portugueses deixaram para a nação brasileira. Bom, os negros eles sempre resistiram bravamente aos seus senhores e eles organizavam fugas em massa. Como eu disse para vocês, a abolição, a lei Áurea que libertou os escravos, a princesa Isabel, santa princesa que libertou os escravos, ela vai fazer isso em 1822. Mas como eu disse para vocês, a escravidão ela vai perpetuar durante muito, muito tempo depois. E como eu disse para vocês, a escravidão ela foi um processo, assim, para ela acabar mesmo de fato, foi um processo lento em relação à ordem dada pela princesa Isabel. Eu fico imaginando, se fosse nos dias atuais, eles poderiam ter colocado uma multa, né, para quem ficasse com escravos e quem resistisse às ordenanças aí da princesa, que ganhasse multa. E naquele tempo não tinha tanto esse negócio de multa. E por isso muitos senhores de engenho continuaram mantendo seus escravos presos. Nós temos aí algumas leis que foram criadas depois da lei Áurea
para acabar de vez com a escravidão. Nós temos o exemplo da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela era uma lei que o objetivo dela era proibir o tráfico negreiro de pessoas negras vindo de outros países, ou seja, então eles queriam diminuir a população negra escravizada aqui no Brasil. Então eles proibiram aí os tráficos de navios de vir de outras regiões, de outros continentes para trazer aqui para o Brasil, e foi proibido. Outra lei que também surgiu depois da Lei Áurea foi a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, ela dizia que a partir daquela data, todas as crianças que nascessem de escravas, que já estavam sendo escravizadas ainda, que ainda estavam sendo escravizadas, nasceriam livres. Então, a partir daquele momento eu consigo imaginar as mães quando davam à luz a criança, quanta felicidade elas sentiam em saber que aquele filho que ela tinha acabado de dar à luz não seria um escravo. Eu tenho certeza que elas ficavam assim muito, muito contentes. Outra lei muito importante que surgiu logo depois da lei aí do ventre livre foi a lei dos sexagenários. O que era essa lei? A lei do sexagenário era a lei que garantia a liberdade do escravo maior de 60 anos de idade. Então, como eu disse para vocês, quando os senhores compravam os escravos, geralmente eles compravam o escravo dentro da barriga da mãe, porque tinha transações que eles faziam em que eles compravam a escrava e a escrava já estava grávida. Então, desde aquele momento, a criança que estava na barriga daquela moça, daquela escrava, já era escravo também. E eles trabalhavam a vida toda com o seu senhor. E se o seu senhor não quisessem aforrear eles, que era o termo usado para dar liberdade para eles, eles escreviam em um papel dizendo: olha, eu aforreio fulano de tal. Então fulano de tal era aforreado e eles podiam ser livres e andar pela cidade. Claro que tinham vamos dizer assim, os seus impedimentos. Sabe por quê? Porque para eles andar livre pela cidade, eles precisavam andar com a sua carta de alforria. E se eles perdessem a carta de alforria deles, eles voltavam à condição de escravo. Para facilitar a vida aí das polícias da época, né? Que os senhores que alforriavam os seus escravos, eles iam até a delegacia e falavam: olha, delegado, se você vê fulano de tal andando por aí, falar o nome da pessoa, não prenda ele, porque eu alforriei ele e ele está livre para ir para onde ele quiser. Então eles já facilitavam um pouco a vida dos caçadores do mato e dos delegados daquele tempo. Bom, e a lei do sexagenário, ela garantia que quem completasse 60 anos e ainda não tivesse sido alforriado pelo seu senhor, estaria automaticamente livre. Ou seja, é como se fosse a aposentadoria. A aposentadoria no Brasil, antes dessas mudanças, né? Porque mudou tanto agora que eu não consigo nem explicar para vocês basicamente como é que está o processo aí de aposentadoria. Mas, antigamente, quando as mulheres se aposentavam aos 55 e os homens aos 60, era basicamente isso. Quando você chegava aos 60, você ganhava a aposentadoria. E a aposentadoria dos negros naquele tempo era a efetiva liberdade. Também um direito assim meio triste, né? Porque você passar toda a sua vida, você desperdiçava a sua vida ali naquelas lavouras, trabalhando e apenas ser livre aos 60 anos. Um fato muito triste para a sociedade brasileira, mas que infelizmente ocorreu no Brasil. Bom, pessoal, então nós chegamos aí ao final da história da escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil, ela é abolida, mas como eu digo e volto a realçar para vocês, foi um processo longo até acabar aí de vez com a escravidão. E no vídeo que vem a gente vai estar falando aí sobre o preconceito. Vocês vão entender o que é o preconceito, porque é um termo assim que muitas vezes fala assim: mas eu sei o que é o preconceito. Será que você realmente sabe quais são as consequências? Como ocorre? Quais são os principais preconceitos que nós temos nos nossos dias atuais? Vamos falar um pouco sobre racismo, e por isso que eu comecei a falar aí sobre a escravidão no Brasil, porque eu acho essencial a gente começar abordando esse tema para chegar no tema sobre o racismo e sobre o preconceito, pessoal. Então eu espero que vocês continuem com a gente. Não deixe de comentar aqui nos vídeos que nós estamos postando no canal. Assistam as aulas dos outros acadêmicos, porque está totalmente demais a aula deles. Pessoal, eu espero ver vocês no próximo vídeo.
porque o vídeo que vem ele tá simplesmente maravilhoso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, um abração e até a próxima.